Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre tipos de migração, terceira parte. Acompanha lá as outras duas partes, né, nos nossos outros vídeos. Bom, aqui a gente tem a migração rural-urbana, uma migração muito debatida, né, ao longo de processos históricos importantíssimos, tá? Como Revolução Industrial, como mecanização do campo, Revolução Verde, né? A gente tem vídeos falando sobre Revolução Industrial e também sobre as questões do setor primário, né? As questões de modernização agropecuária envolvendo a Revolução Verde. Então, dê uma olhada. Bom, também chamada de êxodo rural, é a migração onde a gente vai ter uma população saindo do campo em direção às cidades, perfeito? Muito importante que vocês lembrem disso, não necessariamente o êxodo rural ele implica num deslocamento do campo para as grandes cidades, tá? Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente pega o êxodo rural e a gente fala de algumas regiões do Brasil, por exemplo, como a região centro-oeste, a gente vai ter uma migração do campo em direção à cidade, mas as cidades do próprio centro-oeste, e não necessariamente as grandes cidades do Brasil, tá? Como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, não associem êxodo rural apenas ao deslocamento para as grandes cidades. É um movimento que vocês têm que contemplar o todo, mas é um movimento que traz para a gente a ideia de migração campo-cidade, ou seja, o êxodo rural, a saída da população do campo, e isso envolvendo diversos fatores, beleza? Como a gente fala lá na parte de agricultura com a mecanização do campo. A gente tem a migração urbano-rural. Professor, migração urbano-rural, existem pessoas que saem da cidade e vão para o campo? Sim, mas é um movimento que ele é muito pouco representativo, tá? Na migração dentro do nosso país. A migração urbano-rural ela está muito associada, por exemplo, né, quando a gente tem uma mão de obra qualificada que vai trabalhar em algumas áreas de pesquisa, tá? Que vai trabalhar atuando em setores pontuais da produção no campo. Então é muito comum, mas representa um volume muito pequeno, tá? De migração urbano-rural. O que eu quero que vocês entendam aqui, que esse tipo de migração não está associado, né, diretamente a uma migração de retorno. Pode ocorrer uma migração de retorno, onde a pessoa saiu do campo e foi para a cidade, e aí não conseguiu uma vida satisfatória nos grandes centros urbanos e voltou para o campo? Sim, tá? Mas o êxodo rural, ele se dá por uma questão muito mais complexa envolvendo o campo, que eu falo nesse vídeo, né, de agricultura. E aí, automaticamente, aquela pessoa que saiu do campo em direção à cidade, ela não tem condição de voltar para o campo, perfeito? Então, esse fluxo migratório de retorno, ele não muito associado à migração urbano-rural, perfeito? É claro, pode fazer parte, mas não só isso, beleza, galera? A gente tem a migração rural-rural, tema muito importante para o concurso de vocês, tá? A migração rural-rural, ela está muito associada ao desenvolvimento de atividades do setor primário no nosso país. Ela está muito associada ao avanço da fronteira agropecuária. À medida em que a gente tem o desenvolvimento, né, ou o estímulo do governo federal às atividades agropecuárias em outras regiões do Brasil, a gente vai ter um avanço dessas pessoas que vão sair do campo, dessas áreas aqui de agricultura, né, e vão ocupar áreas mais adiante, né, dessa fronteira agrícola, tá? Então,
o deslocamento rural está muito associado ao avanço da fronteira agropecuária, que é basicamente o avanço das atividades do setor primário, né, pelo nosso espaço geográfico. E a gente tem aqui, por fim, a migração urbana-urbana. Essa migração está muito associada ao deslocamento de pessoas de uma cidade para outra. Esse deslocamento de pessoas também vai estar muito presente dentro de uma lógica de desconcentração produtiva, onde a gente vai ter pessoas saindo, né, das grandes metrópoles por conta da desconcentração produtiva, ou seja, algumas indústrias vão sair dessas grandes metrópoles, desses grandes centros urbanos e vão se deslocar para as cidades médias. Então, essas cidades médias elas vão trazer, né, algumas pessoas que estavam empregadas nessas grandes regiões metropolitanas. Então, um deslocamento urbano-urbano, tá? Das grandes regiões metropolitanas para as cidades médias. Só um exemplo de migração urbana-urbana. Perfeito, galera? Então, aqui são as migrações dentro do espaço geográfico. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.